Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos partir para mais uma aula de língua portuguesa, tá? E a aula de hoje vocês irão aprender muita coisa interessante. Então, deixa eu colocar aqui para vocês na tela o nosso conteúdo de hoje. Só um instante. Tudo bem. Termos que acompanham o substantivo. Olha só que interessante. Nós iremos conhecer, tá, as classes de palavras que acompanham o substantivo. E o que é mesmo substantivo, tia? Então, deixa eu explicar para vocês. Substantivo é a classe de palavra que nomeia as coisas, nomeia seres, nomeia objetos, tá certo? Então, substantivos são o quê? Aliás, é o quê? É o nome de cada coisa, tá? É o nome das coisas, tá certo? Então, vejamos aqui. Eu trouxe essa imagem justamente para ela servir de exemplo, tá? Em relação ao substantivo e aos termos que o acompanham. Vejamos aqui que nós temos essa personagem que está aqui sozinha e outras personagens que estão em sua frente. Estão de frente para essa personagem aqui. Então, vamos imaginar que o substantivo é aquele aluno popular das novelas, né? Que todos os outros querem estar ao lado dele. Então, essa personagem aqui, que é a atriz Larissa Manoela, vai ser o nosso substantivo, certo? E essas meninas que estão aqui, de frente para a Larissa Manoela, vamos imaginar que elas são os termos que acompanham o substantivo, tá? Aquelas garotas que querem estar sempre ao lado da garota popular, ou do garoto popular, tá? Então, é assim como o substantivo. O substantivo é aquele garoto popular ou aquela garota popular que todos os outros querem estar ao lado dele, tá certo? Então, vamos lá. O amigo popular da vez é o substantivo, tá certo? Essa palavrinha aqui, essa classe de palavra. E aqui ao lado nós temos os termos, tá? Que querem estar grudadinhos no substantivo, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, a classe de palavra adjetivo, que é aquela classe que caracteriza o substantivo, tá certo? Nós temos a classe de palavras chamada artigo. Eu não sei se vocês ainda lembram, mas a gente já estudou sobre artigo. Tem até aquela história do Monteiro Lobato, que ele diz que o artigo são como umas pulguinhas, porque são umas palavras pequenas, né? Como, por exemplo, o a, o as, o, os, né? Uns, uma, umas. Então, são essas palavrinhas que representam os artigos, tá certo? Nós temos também a classe de palavras chamada numeral, que são aquelas representadas pelo numeral cardinal, que indica quantidade. É o numeral também chamado de ordinal, que indica ordem. Temos também os numerais fracionários e multiplicativos. Ok? Nós temos também a classe de palavras chamada de pronomes. Os pronomes também acompanham o substantivo, tá certo? Os pronomes, tanto eles podem substituir um substantivo, como podem acompanhar, certo? E nós temos aí uma variedade de pronomes. Temos pronomes demonstrativo, interrogativo, pronome relativo, nós temos pronomes pessoais, de tratamento, uma variedade mesmo de pronomes. É como aquelas lojas que tem o nome variedades. Normalmente nessas lojas tem realmente uma variedade de produtos, tá certo? Produtos diversos. Então, vejamos agora como aquelas classes de palavras que querem acompanhar o substantivo, que, aliás, elas querem estar grudadas ao substantivo, tá? Como elas se chamam. Essas classes de palavras,
elas são chamadas de determinantes. Determinantes do substantivo. Por quê? Porque quando elas aparecem ao lado do substantivo, elas têm uma função de trazer mais precisão e clareza para a frase, tá? De maneira que o leitor ele possa compreender perfeitamente, tá, o que aquela frase quer dizer. Então vejamos aqui o seguinte: aquela criança comprou os 2 últimos sorvetes. Eu coloquei em negrito a palavra criança e a palavra sorvetes, tá? Então, nesta frase, nós temos 2 substantivos. Agora, vamos ver as palavras que acompanham o substantivo. Ao lado de criança, nós temos aquela, que se trata de um pronome, tá? Um pronome demonstrativo. Vejamos assim. Se não houvesse este pronome aquela ao lado de criança, poderia a frase estar tratando de qualquer criança, mas não é qualquer criança. A palavra aquela está especificando, determinando que é aquela criança que comprou os 2 últimos sorvetes, tá? É aquela, esse pronome está demonstrando, ou seja, mostrando a alguém que foi aquela criança em específico que comprou os 2 últimos sorvetes, tá? Então, vejam como os determinantes trazem mais precisão, tá? Para a frase. Então, vamos continuar. Aquela criança comprou os 2 últimos sorvetes. Agora, vamos analisar aqui quais as palavras, né? Quais as classes de palavras que acompanham o substantivo sorvetes. Nós temos aqui o artigo, os, tá? Nós temos o numeral 2, numeral cardinal, que indica quantidade, e nós temos a palavra últimos, que se trata de um adjetivo, ou seja, últimos caracteriza os sorvetes, tá certo? Então, essas 3 palavrinhas aqui, que representam essas 3 classes gramaticais, estão acompanhando, estão ao lado do substantivo sorvetes, tá certo? Que trazem maior clareza para essa palavra, para essa frase, tá certo? Vejamos aqui. Os determinantes do substantivo. Eles servem para quê? Para especificar ou determinar o significado do substantivo, tá certo? O determinante também pode acrescentar informações ao substantivo, certo? Além de especificar, de determinar, trazer essa clareza, né, para o leitor, também os determinantes podem acrescentar informações. Vejamos aqui esses 3 exemplos que eu trouxe para vocês. Percebam que em cada um desses exemplos, nós temos a palavra sorvete. Nós temos o substantivo sorvete, que ele se repete, tá? Em cada caso desses. Então, vejamos o seguinte. No primeiro exemplo, nós temos teu sorvete, que traz a ideia de posse, tá certo? Que o sorvete pertence a alguém. Teu sorvete, o sorvete é teu. Então, indica, né, essa ideia de posse, no primeiro caso. Vamos para o segundo caso. Esse sorvete. Veja só, agora nós trocamos o pronome. No primeiro caso, nós tínhamos um pronome possessivo, que indica ideia de posse. Agora, no segundo caso, nós temos um pronome demonstrativo, que ele faz referência ao lugar que se encontra, né, o sorvete. Ele está próximo de quem? Então, vamos lá. Nós já estudamos sobre pronomes, tá? E eu já havia falado para vocês que quando algo está próximo de quem fala, eu tenho que usar os pronomes este, esta ou estou. Mas quando algo está próximo da pessoa com quem eu falo, quando está próximo do outro interlocutor, então eu tenho que me referir a esse objeto ou pessoa que está próximo do interlocutor como com os pronomes esse, essa ou isso. Tá certo? Então, aí quer dizer o quê?
esse sorvete, o sorvete está próximo da pessoa que fala ou da pessoa que está ouvindo? Com certeza ele está próximo, né? Está próximo da pessoa que está ouvindo, tá certo? Do interlocutor. Quando eu me refiro a esse sorvete, quer dizer que ele não está próximo de mim. Então, veja só que esse pronome ele faz referência ao lugar, tá certo? Ao lugar, ao lugar que o sorvete se encontra. Vejamos agora no terceiro caso, nós temos o numeral 3, tá? 3 sorvetes. 3, nesse terceiro caso, ele indica a quantidade de sorvetes. Então, veja só que a palavra sorvete se repete, né, nos 3 casos, mas o que muda é a palavra que acompanha o nome sorvete. Então, veja como cada palavra dessa que acompanha o nome sorvete traz uma ideia diferente, tá certo? Acrescenta uma informação diferente, tá certo? Então, os determinantes, além de determinar, de especificar o substantivo, eles também podem acrescentar informações ao substantivo. Os determinantes podem ser, a gente viu que eles podem ser os artigos definidos e indefinidos, tá certo? Os artigos funcionam sempre como determinantes do substantivo, tá? Sempre os artigos estão acompanhando um substantivo. Vejamos aqui. A mãe ganhou uma rosa. Aqui nós temos o substantivo mãe, nós temos um nome. E ao lado de mãe nós temos um artigo definido, que é o artigo a. É um artigo feminino porque está acompanhando um substantivo feminino, a palavra mãe, tá certo? E está no singular a mãe porque a palavra mãe também está no singular. Então tem que haver essa concordância, né? Não poderia ser as mãe, é a mãe, tá certo? Então aqui o artigo está especificando que não é qualquer mãe, é a mãe ganhou uma rosa, é uma mãe específica. Na verdade, a pessoa que está se referindo aí, a mãe, ela conhece de fato esta mãe, tá certo? Porque ela está determinando. Nós temos também os numerais, tá? Os numerais classificam-se como numerais que modificam o substantivo. Nós temos o numeral cardinal, exemplo, 3 batidas foram ouvidas. Aí determina a quantidade de batidas, tá? Foram 3. Nós temos o numeral ordinal, que indica ordem. Vejamos aqui no exemplo. A terceira batida acordou-me. Qual foi a batida que acordou-me? A terceira, então está especificando, tá? Nós temos o numeral multiplicativo. Esta festa me dá uma dupla satisfação. Veja só. A palavra dupla, tá? Está especificando, né? Trazendo aí a informação de que a festa não apenas me trouxe satisfação, mas me trouxe uma dupla satisfação, ou seja, satisfação em dobro, tá? Mais do que uma satisfação. Vejamos agora no último exemplo que nós temos um numeral fracionário. Comi meio chocolate, tá? Aí indica, né? Que eu comi meio chocolate, tá certo? E não foi o chocolate inteiro, então especifica, tá certo? Nós temos também os pronomes. São classificados como determinantes os pronomes que modificam o substantivo. Nós temos os pronomes possessivos e pronomes demonstrativos, que são apenas esses 2 que nós iremos estudar, tá? Como determinantes. Até porque o livro de vocês cobra apenas esses 2, tá certo? Então, vejamos o seguinte. Adoro meus colegas. Veja só, nós temos aqui o pronome possessivo meus. Adoro meus colegas. De quem são os colegas? Os colegas são meus, tá? Esse pronome indica posse. Não é os colegas de alguém, são meus. Então, aí está especificando a palavra colegas, ok? No outro caso, nós temos pronomes demonstrativos.
Nós temos aqui o exemplo, só convidei estes colegas. Vejamos que o pronome demonstrativo estes se refere à palavra colegas, tá? É a mesma palavra do exemplo anterior, colegas, tá? Então, estes especifica que os colegas estão próximos de mim, trazem, esse pronome traz esta informação, tá? Indica em que lugar no espaço aqui, próximo de mim, onde estão os colegas, tá? Então, eles estão provavelmente ao meu lado, porque aí nós vemos que tem o pronome este, e no plural, na verdade, para concordar com colegas, estes. Então, isso quer dizer que estão próximos da pessoa que fala, tá certo? Então, localiza os colegas no espaço, né? Onde estão? Eles estão próximos de quem? Da pessoa que fala, tá certo? Então, essa é a informação que esse pronome traz. Nós temos os adjetivos, tá certo? Também caracterizam os substantivos. Alguns adjetivos se flexionam em número, singular ou plural, e gênero masculino ou feminino para acompanhar os substantivos, ou seja, para ver a concordância, tá? O equilíbrio. Eu não sei se vocês lembram, mas na nossa aula passada a gente viu que os adjetivos devem concordar com o substantivo, porque o substantivo é o que manda. Se ele vier no plural, no masculino plural, o adjetivo tem que estar no masculino plural. Se ele vier, o substantivo vier no feminino plural, o adjetivo vai ter que estar no feminino plural, certo? Vejamos aqui, André gosta de... Aí eu coloquei várias coisas, tá? Vários exemplos. André gosta de livro usado. Veja só, nós temos aqui o substantivo livro. Usado caracteriza o livro, quer dizer que o livro não é novo, não é verdade? Então, veja só, o livro está no masculino singular, o adjetivo também está no masculino singular. André gosta de edição usada. Então, veja só, a palavra edição é um substantivo e ela é um substantivo feminino, a edição, tá? É feminino, e está no singular, portanto, o adjetivo usada é um adjetivo que está no feminino e singular. Agora, o André gosta de quê? Livros usados. Veja só como se alterou aqui o adjetivo, por quê? Porque o substantivo também foi alterado. O substantivo agora está no masculino plural e o adjetivo está no masculino plural. André gosta de edições usadas. Edições agora está no feminino plural e o adjetivo também teve que se alterar e agora ele está no feminino plural, tá certo? Gente, a atividade de sala de vocês, eu vou explicar, tá? O que vocês irão fazer nessa primeira questão. Destaque 3 determinantes que aparecem na tirinha juntamente com seus substantivos, ou seja, vocês irão encontrar os determinantes que acabamos de estudar. Irão investigar nessa tirinha se tem algum adjetivo, se tem numeral, se tem artigo, ou se tem pronome, tá certo? E depois de encontrar 3 determinantes, vocês também irão indicar, tá, os substantivos a que esses determinantes se referem, certo? Vamos seguir aqui. Segunda questão é o seguinte, vocês irão encontrar os substantivos e seus determinantes nas frases a seguir. Quase a mesma coisa da primeira questão, tá? O que vocês irão fazer? Na verdade, é a mesma coisa, né? Vocês irão ler o item A, essa frase, e o item B também, tem outra frase. Na frase, vocês irão encontrar os determinantes e os substantivos a que se referem esses determinantes. Escrever aqui nas linhas, tá? Vamos seguir aqui. Agora, essa próxima questão, vocês terão que ler, tá, esse trecho de um texto que eu retirei, que é o texto que tem por título O Espelho dos Nomes, de Marcos Bagno. E depois vocês irão responder, ao terminar a leitura, vocês irão responder essa questão. Que diz assim, na primeira coluna, que é essa aqui do lado esquerdo,
apresentando alguns substantivos, tá? Aqui nós temos substantivos meninas, explosão, espanto, cara, coisas e pensamento. Vocês irão completar a segunda coluna com os determinantes de cada um desses substantivos. Os determinantes estão no texto que você acabou de ler. Então, você vai voltar ao texto, procurar o substantivo menina, meninas, e encontrar o determinante que está ao lado desse substantivo e escrever aqui na segunda coluna, tá? O determinante que está se referindo a esse substantivo meninas. E assim por diante, com todos os outros substantivos, né, todos esses outros, vocês também irão encontrar o determinante. Então, pessoal, a aula de hoje é essa, tá certo? Eu espero realmente que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer dúvida, podem chamar no privado. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo e tchau, tchau.